Então aí o Beto Guedes coloca ali, né, diante do poder, a recusa seria consistente com o amor, né? Então, né, adotando aí o valor, né, o conceito de valor amor como algo para uma posição de não trair a sua nação ou de se opor ao colonizador, né, que ele chama aí de poder, mas se você colocar rejeitar o colonizador, também fica um conteúdo bastante representativo e significativo, né? Então, ou seja, a gente tem aí que essas questões de valores, conceitos de valores, norteiam uma posição diante desse que quer impor, desse que quer controlar, desse que quer colonizar, né? E essa relação não só está presente numa dimensão de um colonizador ou alguém poderoso se relaciona com a pessoa que vai adotar um valor do amor, né? Mas também qualquer outra instituição, por exemplo, né? Ou empresa, ou companhia, ou seja lá onde for, alguém que tem ali a reputação, né? Solicita para você uma coisa, e qual a sua atitude diante dessa solicitação, dessa instituição, dessa representação, seja o colonizador, seja a instituição, né? E o que te move, né? E você percebe que esses conceitos, valores, estão muito presentes nessas pessoas que eventualmente escolhem em não trair, né? Não trair a sua condição e escolhem trair a condição daquele que se opõe, daquele que tem a reputação, que tem o poder, né? Conceitos como amor, conceitos... Eu podia levantar uns outros conceitos, um deles, sinceridade, talvez. O outro conceito, honestidade, né? Dentro desse conceito de sinceridade, eu estava falando recentemente com um terapeuta, né? Enfim, foi uma situação onde uma pessoa dessa geração recente, que eu não sou bom de termos, definições de gerações, mas essa geração que se diz que foi a primeira vez que uma geração não supera a geração anterior em termos de inteligência. Ou seja, podemos dizer que é a primeira vez, depois de muito tempo, que uma geração mais burra que a anterior. Então a situação foi a seguinte, eu estava numa interação com uma pessoa dessa geração de burros, né, sem querer menosprezar ninguém, mas de acordo com essa perspectiva, uma pessoa da geração de burros fez alguma coisa que foi desagradável. E daí depois essa pessoa foi e se retratou. Daí falando com o terapeuta, ele me disse, mas ela foi sincera? Na hora que ele falou isso, ela foi sincera, eu falei, poxa, ela foi sincera? Mas como é que se faz para ser sincero, né? Onde está o referencial de sinceridade hoje em dia? Eu fiquei pensando isso para responder, eu falei, não tem como ela ser sincera. Como ela vai ser sincera? Não existe referencial. Você pensa aí que todos os ícones, né? Todas as pessoas que estão aí, que têm muitos seguidores, que têm muitos fãs, né? Elas mesmo estão repetidamente demonstrando contradição, né? Não que seja uma característica delas, assim, mas isso me toca no seguinte, eu lembro que quando eu era pequeno, tinham pessoas que eu falava, poxa, essa pessoa é uma fonte de referência para um determinado valor, né? Agora eu vejo hoje, e eu não sei de onde essa pessoa da geração de burros poderia tirar... Desculpa, enfim, não quero ofender ninguém aí de geração, dizendo que são burros, mas dentro desse aspecto de que é a primeira vez que uma geração não supera a anterior em termos de inteligência. Então, daí eu disse que é a primeira vez que uma geração mais burra que a anterior, né?
Então, dessa geração que é mais burra que a anterior, da onde eles vão tirar o referencial? Para, no caso, esse conceito de valor sinceridade, né? Não sei, talvez tenha, mas eu não consigo pensar aqui quem poderia ser. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, tinham pessoas que eu falava, poxa, que cara, né, detentor de um referencial de valor, né? E geralmente eram pessoas que tinham ali uma honestidade, sinceridade com alguma crença, alguma posição, e até mesmo com eles mesmos. Acho que isso mais que tudo. Sinceridade e honestidade com eles mesmos, sabe? E, enfim, um deles é o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, ele era um cara que era muito sincero com ele mesmo, né? Muito mais do que antes ser sincero com as pessoas de fora ali dos grandes prêmios, da Fórmula 1. Ele era sincero com ele mesmo. Tanto que vários documentários dele, inclusive esse último que saiu aí que eu não vou fazer propaganda, né? Mais recente, mostra que ele era um cara que quando queria uma coisa fazia o que precisava. Eu lembro de um documentário que eu vi que ele se posicionou assim numa reunião falando, ó, eu penso isso, eu sei que todos, enfim, todos aqui estão surpreendidos e pasmos pelo fato de eu estar aqui me expondo, mas minha posição é essa, eu penso isso, e saiu fora. Foi embora, abriu a porta, saiu e, sabe, deixou a galera para trás. Muito sincero com ele mesmo, com sua posição, e não estava muito com medo, né, das outras pessoas com relação a dizer o que queria dizer. E nesse recente documentário também mostra ali que ele precisava de um motor. Ninguém quis ali dar uma forma para ele conseguir o motor. Ele pegou um carro, viajou de um país para outro na Europa para pegar esse motor na Itália. Depois foi para a Inglaterra de novo, se eu não me engano, mas vale a pena assistir o documentário para ver isso. Ou seja, era um cara que era sincero, sabe? Ele tinha essa posição, sinceridade, sabe? Com relação a esse outro que tem a reputação, tem o poder. No caso do Ayrton Senna ali, talvez a própria equipe para quem ele dirigia, né, que de alguma forma pôs a limitação. Ele falou, esse é o limite, não temos esse motor. E ele falou, não, eu não vou trair ao que eu acredito, né, que esse motor vai me fazer ganhar, eu vou conseguir esse motor. Ele foi atrás do motor e conseguiu, voltou para a Inglaterra, pôs o motor e parece que ganhou a corrida. Ou seja, essa sinceridade com ele mesmo, honestidade com ele mesmo, provavelmente foi a fonte das vitórias que ele teve na vida. Um outro exemplo de sinceridade, né, que eu conheço é o Tim Maia também. E isso chega a ser engraçado, cara. Dizem, eu vi muitos relatos de pessoas que gravavam com ele e diziam que ele era muito rigoroso, sabe, um pé no saco para gravar com ele, que ele era muito criterioso. Ou seja, ele era muito sincero com ele mesmo, muito antes, né, de se submeter ao que se apresentava do lado de fora, pessoa, instituição, seja o que fosse. E isso é bem interessante, tá muito presente isso num outro material aqui que eu tenho, que eu vou divulgar aqui também. Como o Tim Maia, numa relação com a Rede Globo, deixou claro, assim, que ele era um cara muito sincero com ele mesmo e com as coisas que ele acreditava. E não só na decisão dele de não comparecer à Rede Globo, né, que, poxa, a Rede Globo se hoje ela é importante, naqueles tempos era muito mais. Ele simplesmente não foi num evento ali, num show do Caetano e do Chico, se eu não me engano. Mas daí na sequência tem o que aconteceu no dia anterior. Daí você percebe claramente o quanto que ele é super criterioso, sincero com ele mesmo, e o que levou ele a rejeitar, né, a rejeitar o poder. Ou seja, ele não foi na Rede Globo, entende? Enfim, mais uma vez, esses aspectos, né, de conceitos, de valores pessoais, amor, sinceridade, honestidade, sempre guiando uma posição a ficar do lado de não trair a sua pátria, né? E de se opor
ao colonizador. No caso, o Tim Maia aí nessa relação dele com a Rede Globo. Mas vamos ver esse vídeo do Tim Maia para observar esse aspecto.